Joel Silva, temos que pensar apenas no Galo. Galo, o jogo focar no título. É isso aí, meu camarada. Joel, perfeito. Não tem que deixar nada de fora tentar atrapalhar o excelente ambiente que o Cruzeiro vive hoje. O Cruzeiro vive um ambiente maravilhoso. Os jogadores confiam muito no Pedro Júnior, vice-presidente, no Pelaipe, no Pedro Lourenço. Eles confiam demais, mas demais. Estão fechados. O grupo está fechado e unido. Hércules Bueno, boa noite, Jessi. O torcedor do Cruzeiro não pode se iludir com um jogador de nome, mas o que entra e dá vida pelo clube. Tem que pensar nisso que estão aí, estão jogando bem. Os caras ganharam do Flamengo, gente. Pega a declaração do Felipe Luiz. Ô, gente, o Cruzeiro está jogando demais. Nós perdemos para o Cruzeiro porque o Cruzeiro neutralizou o Flamengo, que é um grande time. O Flamengo tem 2 times de alto nível. O Cruzeiro foi lá e meteu 1-0. O Cruzeiro meteu 3-0 do Bahia. O Flamengo, no Maracanã, com 60 mil pessoas, teve dificuldade para ganhar de 1-0. Então o Cruzeiro está no rumo certo. Está no rumo certo. Geraldo Adriano, cabuloso dando a volta por cima como presidente cruzeirense. É isso aí. O presidente, o Pedro Júnior, vice-presidente, são cruzeirenses. São donos de cruzeirenses, de frequentar o estádio desde garoto. Top Lyrics Mundial, Jair Matos foi o mesmo afastado do Cruzeiro. Olha, ele não viaja mais com a delegação. E quem está mandando no futebol é o Pedro Júnior. Essa é a informação. Agora, se ele foi afastado, se ele saiu, eu não sei. Eu não sei, sinceramente. Eu sei que hoje quem comanda o futebol do Cruzeiro é o Pedro Júnior. Né? Isso já está esclarecido. Vamos pensar no clássico. Vamos pensar no clássico. O Cruzeiro vai lá para ganhar. Dentro de casa, na Toca 3, com 60 mil pessoas. É jogão, é jogo de gigante. Segue, Renato. Boa noite. Esse para o Cruzeiro ser campeão é contra tudo e contra tudo. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Guilherme Marques, já se com a parada para o Mundial, os clubes têm o medo do Cruzeiro perder, mas perde não, muito pelo contrário. Agora que o time encaixou, o Leonardo Jardim vai melhorar mais ainda esse grupo. E se for ao mercado, vai buscar jogadores jovens de valor, tá? Vai buscar jogadores jovens de qualidade. Outra coisa, o Cruzeiro, se buscar jogador, não vai ser um jogador para ficar na reserva, não. Vai buscar jogador que entre no time, tá? Então é por aí. O Cruzeiro vai contratar por contratar. Eu já disse, tem um grupo muito forte. Se ele for ao mercado a pedido do Jardim, né, o Pedro Júnior já deve estar mapeando, junto com a equipe dele, mapeando os jogadores que ele vai trazer. Se houver a necessidade e o pedido do treinador Leonardo Jardim, que funciona como manager hoje também. Né? Daniel Raulino, já o Cruzeiro tem como ser campeão esse ano? Tem. Está disputando o título brasileiro com o Palmeiras, com o Flamengo. Está lá na ponta. Está a 3 pontos do líder, está disputando a taça. E na Copa do Brasil, só o Botafogo meteu 4-0 e o Cruzeiro 2-0. Os outros ganharam apertado ou empataram. Então o Cruzeiro está na disputa das 2 competições, em condições de ganhar. Bora te explicar agora por que Marcos Braz, ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, foi ao Mineirão para assistir a um jogo do Cruzeiro. Muita gente especulando que o Braz seria o homem forte do futebol que o Cruzeiro busca no mercado, especialmente depois do momento de instabilidade do Alexandre Matos. Cheguei a ler que foi o Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, quem convidou o Marcos Braz para assistir ao jogo de um dos camarotes do Mineirão. Não é verdade. Esse convite foi feito pelo Gabigol e também pelo Alexandre Matos. Gabigol e Braz trabalharam juntos durante bastante tempo no Flamengo, até tiveram algumas desavenças, mas isso foi superado. E por que o Marcos Braz estava em Belo Horizonte? O que eu consegui apurar com dirigentes do Cruzeiro é que o Braz tem prestado assessoria a alguns clubes de futebol no Brasil, entre eles o Paysandu, que jogou na noite dessa quarta-feira em Belo Horizonte contra o América, empate em 2-2. Convidado pelo Gabigol e pelo Matos, o Marcos Braz esteve no Mineirão, assistiu ao jogo, mas não há nenhuma possibilidade dele trabalhar na Raposa, pelo menos não nesse momento. O que a gente deve assistir nos próximos dias, me cobrem depois, é uma presença cada vez maior do filho do Pedro Lourenço à frente do departamento de futebol. O Matos deve aparecer menos e o filho do Pedro Lourenço com um pouco mais de destaque no dia a dia da Raposa. Um gol de Bolace, um gol de Gabigol, vitória de virada, 6º jogo sem perder na temporada. O Cruzeiro vivendo aí o seu melhor momento em 2025. Todos os jogadores falando sobre uma despedida honesta da Copa Sul-Americana depois da eliminação precoce, tudo que foi a vergonha protagonizada e os jogadores
sabendo da necessidade de vencer esses 2 últimos jogos, venceu o Palestino e ainda vai ter o duelo com União de Santa Fé para fechar a participação no Grupo E da Copa Sul-Americana. Gabigol marcando mais um gol, sendo peça importante o Bolasie, que entrou no decorrer da partida também, fazendo o gol de empate naquele momento do Gabigol, já no finalzinho, numa tabela ali com El Comandante Juan Dineno. O Cruzeiro preservou a maioria dos titulares. Lucas Romero e Christian e Vidalba jogaram um tempo na partida de ontem à noite diante da equipe do Palestino, e agora o pensamento é total no clássico diante do Atlético Mineiro. O Leonardo Jardim terá 3 dias de preparação na toca, tendo Cássio e Fabrício Bruno bem descansados, sequer foram relacionados, e também o Eduardo, que apesar de não ser titular, vinha desgastado. Foi titular contra o Mushuc Runa, foi titular também diante da equipe do Sport e por isso preservado aí, sequer ficou no banco de reservas. Quem também não ficou no banco de reservas, o Marquinhos, mas tem uma explicação. É que no empréstimo do jogador junto ao Arsenal da Inglaterra, o Marquinhos, ele teve uma seguinte condição: uma primeira obrigatoriedade de compra se ele atingisse determinado número de jogos até a metade do ano. E por isso ele não vem sendo aproveitado. O Cruzeiro tenta negociar uma nova história com o Arsenal para que ele seja liberado e possa fazer mais jogos ainda, para não ter que esperar até a metade do ano, e aí depois se iniciaria uma outra contagem de obrigação de compra no empréstimo do jogador, que vai até o final de 2025. Por isso, o Marquinhos não vem sendo opção para o técnico Leonardo Jardim. Nenhuma baixa de ordem médica, nenhuma baixa também de suspensão no Brasileiro. O Cruzeiro passou aí com todo mundo sem receber o 3º cartão amarelo no duelo diante da equipe do Sport. Tá com quase todo mundo aí liberado. Fica a expectativa quanto a Japa, que por causa de uma gastroenterite acabou ficando fora até do banco de reservas. Tinha chance de ser relacionado para esse jogo contra o Palestino. Para a gente fechar, Lucas Romero, na zona mista, confirmou uma renovação muito bem encaminhada, faltando aí poucos detalhes para que ele assine o novo contrato com o Cruzeiro e permaneça por mais alguns anos na toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.